Glória a Deus. Glória a Jesus. Cantai ao Senhor um cântico novo. Cantai ao Senhor toda a terra. Cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação, anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas. Grande é o Senhor, muito digno de ser louvado, mais temível Deus que falsos deuses. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Glória a Deus, que maravilha, né? Que maravilha, glória e majestade, né? Força e formosura estão diante dele. Aleluia, glória a Deus, glória a Jesus, amada. Louvado seja o nome do Senhor, porque mais uma vez, mais uma madrugada, nós estamos aqui, amadas, para glorificar, para agradecer ao Senhor, porque o Senhor é Deus tão maravilhoso, nosso Pai, não é? Eu digo que Ele é o meu Deus e gosto muito de dizer que Ele é o meu Pai, né? O nosso Pai, não apenas aquele que está sentado sobre no trono, não é? Reinando, governando, cheio de majestade, de glória, mas Ele é esse Pai maravilhoso que está conosco, que cuida de nós, que nos pega pela mão, que nos guarda, que nos protege, que põe debaixo das suas asas, como diz a palavra dele, que debaixo das asas dele nós estamos seguros, estamos seguras. Quantas vezes nós sentimos insegurança, mas ele nos coloca debaixo das suas asas, nos guarda, nos protege, né? Louvado seja o nome dele. Que maravilha, nosso Salvador, né? Nosso amigo, nosso Redentor, aquele que nos resgatou, que nós não imaginávamos que estaríamos hoje na sua presença, mas ele nos viu antes de nós vê-lo. Então, é muita maravilha a gente, assim, a Deus toda a honra, toda a glória. Nós louvamos ao Senhor, porque o Senhor tem cuidado de nós, né, minha irmã? Amada, em nome de Jesus, glória a Deus. Pode dar a palavra, orar também, meu querida, aleluia. Fica à vontade em nome de Jesus. Deus tem nos dado madrugadas maravilhosas, não é, amada? Verdade. Maravilha. Glória a Deus. Vamos começar louvando hoje. Amém. Pai, como eu confio no teu amor. Pai, como eu confio no teu favor. Pai, o Senhor é Deus galardoador. Amém, Jesus. Para Glória a Deus. aqueles que confiam. Amém, Jesus. Pai, muitos tentaram e não conseguiram. Pai, muitos ficaram à beira do caminho. Pai, mas eu não vou ser assim. Amém. Pai, eu vou até o fim. Glória a Jesus. Aleluia. Glória a Jesus. Amém, Senhor. Amém. Muitos tentaram, mas não conseguiram. Aleluia. Pai, muitos ficaram à beira do caminho.
Glória a Jesus. Pai, mas eu não vou ser assim. Pai, eu vou até o fim. Eu não vou duvidar do meu Senhor, que abre Aleluia. porta e fecha a porta quando quer. Eu seria louco em duvidar desse Deus que não falhou nem falhará. Esse Deus que não Aleluia. falhou nem falhará. Esse Deus que não falhou nem falhará. Glória a Esse Deus Jesus. que não falhou nem falhará. Esse Aleluia. Deus que não falhou nem falhará. Aleluia, Jesus. Não vou. Esse hino é da comunidade de Ninópolis e é muito É, lindo. amém. E eu estava aqui olhando a letra do hino antes de entrar e Hum, você começou a falar de pai, né? E eu é, disse, "Eita, realmente, Deus, tu és um pai é realmente verdade. maravilhoso, né? E ele é muito lindo, que ele fala assim, eu vou ficar até o fim, eu não vou parar, não é? É, E eu estava lendo um versículo antes, aqui exatamente sobre isso, no Salmo 105, versículo 4, que diz assim: buscai ao Senhor e a sua face e a sua força, invocai a sua face continuamente. glória a Né? Deus. Isso daí é assim, é a força, é a direção, é a pessoa que está posicionada em busca de um avivamento, não é? Ela Verdade, ela busca a face do Senhor continuamente, continuamente. Todos aqueles avivalistas, eles é estiveram verdade, buscando a face do Senhor, se reunindo, buscando a face do Senhor continuamente, porque o dia e a hora da visitação, da manifestação do poder de Deus, não é sobre a nossa geografia, o espalhar do poder dele, é ele quem diz, não é? é Mas verdade, ele vai aquecendo o coração, ele vai queimando, ele vai trazendo visitações, ele vai fazendo milagres, maravilhas, prodígios, ele vai trazendo, ele vai ministrando, né? Fazendo coisas é verdade. novas, mudando a vida de um de outro, alinhando, e ele vai Deus é maravilhoso. preparando o terreno, a terra, e é uma coisa extraordinária. E quando ele vem com a sua visitação, não tem quem resista, quem não veja, não tem quem não possa ser impactado, ser visitado. E É começa assim, verdade. né? Então, É, assim, é poderoso. E nós temos que ter essa postura. Como avivalistas, nós temos que ter essa postura, buscando a face dele continuamente, é verdade. continuamente, Glória, continuamente, né? glória a Deus, é verdade. Continuamente. Glória a Deus. Amém. Aleluia. O Senhor colocou um versículo também no meu coração, Amém. no livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 3, que diz assim, né? E disse Deus, haja luz, e houve luz. Então, Glória a Deus. né, nós estamos aqui buscando a face do Deus Verdade. que chama à existência as coisas que não existem, como Glória a se elas já Jesus. existissem. É isso. Então, né, Deus é o haja, nós estamos buscando o haja de Deus, Verdade. né, Aleluia. na nossa vida, na nossa geografia, Glória a né, Jesus. na nossa casa, na nossa família, na nossa parentela, né, buscando mesmo, intercedendo, né, É. por aqueles que necessitam, enquanto Deus levanta outros que intercedem por nós. Aleluia. Né? Deus é maravilhoso. Então, nós estamos aqui, vamos buscar a face desse Deus Aleluia. Todo-Poderoso, o Deus Glória a que diz, Jesus. né, que chama e diz, haja, e as coisas acontecem. Verdade, Né? Jesus. Glória a Deus. Então, que o haja de Deus nessa madrugada seja Amém. manifesto na nossa vida, seja Aleluia. manifesto na nossa geografia, seja manifesto no nosso viver, né, nas nossas circunstâncias, Glória a nos Jesus. negócios, sim, na nossa busca,
em todas as áreas da nossa vida, porque Glória a Jesus. nós buscamos ao Senhor em todas as áreas. Aleluia. Nós não podemos ser negligentes em buscar para uma coisa e deixar uma outra, não. O Senhor diz que Ele está atento a todas as nossas necessidades, né? O Senhor diz também que enquanto nós dormimos, ele dá aos seus amados. Ele diz, né, que dá aos seus amados enquanto eles dormem, né? Então, o nosso Deus, de fato, é um Deus galardoador, é um Deus, né, que zela pela sua Amém. palavra. Aleluia. Né? Então, nós vamos orar nessa madrugada, crendo no agir de Deus, no agir de Deus, Amém, na vida Jesus. daqueles que precisam de um socorro, naqueles Glória a que Jesus. precisam realmente de uma intervenção divina nesse momento, Aleluia. porque às vezes nós, nós, nós seres humanos, nós somos muito egoístas, porque a gente só pensa na nossa situação, né? Nós pensamos, né, em tudo que nos favorece. Essa é a verdade. Verdade. Essa é a verdade. Nós somos egoístas, nós olhamos muitas vezes somente, como esse ditado, né, para o nosso próprio umbigo. Mas, Temos enquanto muito a tendência, não é? é, Precisamos seguir o exemplo de Jesus, é né? verdade, e nós precisamos estar atento também às necessidades. Às vezes nós estamos só com os nossos olhos baixos para nós, mas se nós levantarmos um pouco o olhar, a gente vê que outros estão lutando de uma forma tão grande, precisando de um reforço espiritual também, né? Precisando de uma ajuda em oração, precisando de um Deus te abençoe, Deus É. abençoe a sua vida. Ó, eu Amém. estou orando por você. Glória a Deus abençoe Deus. seus filhos, né? Deus vai assim abrir o mar a seu respeito. Então nós precisamos, a começar em mim. Quando eu falo isso, é a começar em mim, né? De às vezes Amém. deixar um pouco as nossas próprias dores e olhar para a dor daquele que não sabe, que está cansado da batalha, que está desgastado, que está exausto. Que Deus nessa madrugada esteja assim visitando o exaustado, aquele que está exausto, aquele que está fadigado, aquele que está precisando de um copo d'água na guerra, né? Aquele que está precisando de, de um lenço para enxugar o suor da batalha. Que nessa madrugada o Espírito Santo de Deus esteja visitando vidas que precisam de socorro. Em nome, por amor de Jesus. Deus sabe, Deus conhece. Né? E eu citei, acho que foi na oração, sobre o Deus que nos vê. Eu acho muito lindo. É H mesmo, né? A serva de Sará e de Abraão. Porque mesmo, né, naquela Glória situação a que ela Deus. estava vivendo, logo quando ela fugiu na primeira vez, que ela fugiu e sentido ao deserto. E Deus foi ao encontro dela. Deus foi ao encontro de Agar. E ali, quando ele falou com ela, ela disse, agora eu vejo, agora eu sei que Deus me vê. Aleluia. Porque Deus estava atento à situação dela também, à situação da Glória a serva Jesus. também. Né? Deus estava atento. E ela, naquele local que ela estava, ficou chamada, né? O poço foi o local que Deus vê, porque ela sentiu a visitação de Deus e não foi a primeira vez. Eu acho Glória a assim, a Jesus. misericórdia de Deus como nos alcança é maravilhosa, É. né? Porque na segunda vez, quando ela foi manda com Ismael, né? Foi assim, Abraão
né, mandou ela ir embora com Ismael, com aquele odre de água, né, aquele pedaço de pão. Às vezes a gente acha tão cruel, É, mas não é verdade? é. Mas Abraão confiou totalmente em Deus, porque Deus havia falado com Sara e havia falado com ele e disse, ele assim falou, né? É Pode interessante e ir. lindo, né, Diaconisa, é que, minha irmã, é que H era como a outra, né? E de repente, às vezes a gente poderia pensar assim, ela estava completamente assim abandonada, sem promessa, sem É, visitação de Deus, mas Deus ali, ele trouxe você vê que nós podemos perceber que a graça de Deus a sempre graça de existiu. Deus, Né? é Deus é verdade, misericordioso, Deus é bondoso, né? Então, assim, é muito lindo mesmo. Então, nós é temos, lindo, por isso que a murmuração se torna pecado, nós precisamos, assim, sermos gratos, porque mesmo no quadro mais difícil, mesmo no quadro assim mais desafiador, como ela estava ali naquele deserto, naquela é situação verdade, difícil, mas Deus apresentou a sua graça, o seu poder, a sua maravilha. Isso é lindo demais, é né? verdade, é verdade. E assim, porque Abraão, quando enviou Sara, quando enviou Agar, Abraão realmente despediu eles. É, Mas porque Abraão confiou na palavra do Senhor, quando Deus disse, envia, porque dele também eu farei um grande povo. E então, quando ele mandou, ele creu no Deus que iria assumir eles, não iria desamparar. Mas a gente vê que, de fato, quando acabou aquela água e aquele pão, a palavra de Deus diz que, tão conhecido, né? Agar se afastou para não ver isso. Ismael morrer. Mas Ismael, ele tinha sido instruído também por, por Abraão, porque eles cumpriam muito a lei. Quando o Senhor diz, né, fala de mim, deitado, caminhando, e certamente Abraão falava do Deus que ele cria. E Ismael, naquele momento, clamou, e a voz de Ismael foi ouvida. É, E amém. Deus, de fato, cumpriu, né, a palavra que havia dito a Abraão, porque Deus é um Deus de cumprimento de promessas. E a gente vê que ali representa a lei e a graça, nós sabemos, né? Isaac é o filho da graça, Ismael da lei, e nós fomos alcançados nessas circunstâncias. Glória a Não Jesus. é verdade? Nós éramos os gentios, mas a graça de Deus nos alcançou. E nós, hoje, pela fé, fazemos parte da promessa que Deus fez a Abraão. Aleluia, Jesus. Nós fazemos parte, nós temos parte a esta promessa Aleluia. pela palavra do Deus Todo-Poderoso, Deus do haja, como eu Amém. li lá em Gênesis, né? E disse Deus, haja. Esse haja é a palavra, é Jesus. Amém. Deus, Aleluia. ele apresenta a sua trindade, desde Gênesis 1, 2 e 3 ali. Quando ele diz, no princípio era o verbo. Não, quando ele diz, né, que Deus criou os céus, né, a terra, o Espírito de Deus habitava ali sobre a face das águas. E quando a palavra é falada, lá em João diz que o verbo se fez carne. O verbo é a palavra. E a palavra é o haja. E a palavra é Jesus. E nós estamos debaixo dessa palavra. A palavra do haja de Deus. Então, nesta madrugada, em nome de Jesus, que nós possamos, né, estarmos Aleluia. buscando, né, de fato, a face do nosso Deus Glória a Todo-Poderoso, Jesus. misericordioso e bondoso. Aleluia. Posso orar? Pode, amada, fica à vontade em nome de Jesus. Também nós temos aqui, o apóstolo colocou a saúde, né, que ele tem compartilhado,
mas assim, ele está assim com dificuldade na saúde dele. Vamos estar orando. Também temos aqui a nossa evangelista Tuti aí, Amém. de Glória a Deus. Pernambuco, em nome de Jesus. Se ela também desejar, amada, orar, participar um momento, você pode Amém. mandar a sua solicitação, que a gente recebe aqui em nome de Jesus. Amém? Estamos aqui para clamar, para buscar a face do Senhor, não é? E nós Amém. queremos Glória a que o Deus. Senhor tenha avivamento para o nosso. Só lembrando uma coisa muito interessante que você falou, Sim. amada, que nós não devemos ser egoístas. E o que eu acho lindo, que me leva assim ser cada vez mais impulsionada pelo Espírito a orar por avivamento, é exatamente isso, porque o avivamento, ele não abrange, ele não é egoísta. Quando há avivamento, avança É todo o verdade. território, toda a família, os milagres, as maravilhas, as pessoas, todos que estão naquela geografia. Se é cura, um recebe, se é alinhamento de vida, o outro recebe, não é? A gente vê Amém. o que Deus já fez no avivamento. Por exemplo, em alguns avivamentos aí que nós lemos na história, você pode ver o quê? Bares sendo fechados, ou seja, É verdade. quem orou ali não era um alcoólatra, não é verdade? Sim. Quem buscou ali foi um homem de Deus, uma mulher de Deus que estava reunido. Mas bares foram fechados, consequentemente, pessoas que eram alcoólicas começaram, né, viciadas, começaram a serem libertas. Interessante que até detalhes você vai vendo na história É do verdade. avivamento. Você vai ver pessoas que tinham antigas dívidas, elas pagavam as suas dívidas, elas eram libertas, Verdade. elas começavam a ser responsáveis. Assim, o mover de Deus começou a acontecer nas famílias, prostitutas, pessoas que, né, que É antes verdade, viviam sim. uma vida assim, queriam ser libertas, queriam sair daquela situação, queriam ter uma vida nova, começaram a ter uma vida diferenciada. Enfim, quer dizer, o avivamento ele não é egoísta, não é você somente ficar assim, Pai, abençoe a minha casa, Pai, abençoe meu filho, Pai, abençoe. Quando você clama por avivamento, você clama por uma É verdade. comunidade, você clama por um povo, você está clamando por uma geografia. Se você está clamando por avivamento na sua família, com certeza você não está clamando só por você. Você está dizendo, aviva minha família. Todos os que estão ali vão ser alcançados. Quem precisa de cura, quem precisa de libertação, quem precisa de salvação, quem precisa de prosperidade, de avanço. O avivamento vai começando a tomar pessoas que precisam ter experiências diferenciadas com Deus. Deus começa a visitar. Então, assim, é extraordinário. E o Deus é muito avivamento é de Deus, não é? É de verdade. Deus, é vontade do Senhor. Então, glória a Deus, porque nós estamos Amém. aqui. Seja bem-vinda, Evangelista Tuti, em nome de Jesus, depois da nossa irmã Diaconisa estiver orando, aí você fique também à vontade para você estar orando também. Amém, querida? Amém. Hoje eu Amém. glória a Amém. Deus pela sua vida e por todos que nos acompanham nessa live. Nós vamos estar orando, né, pela saúde do apóstolo Carlos. Eu vou pedir para que Sandro, que está aqui comigo, ele ore pela saúde do Amém. apóstolo. Glória a Deus. E logo em seguida eu faço também oração Amém. e Glória a retorno Jesus. a palavra. Amém, amém. A paz do Senhor para todos. Paz, querido. Glória a Jesus. Deus te abençoe, meu irmão. Em nome de Jesus, Amém. seja bem-vindo. Seja Amém. Oremos. avivalista. Amém. Deus amado, Deus bendito, nesta noite nós glorificamos e exaltamos o Teu nome, porque Tu és Aleluia. grande e maravilhoso, Senhor. A Tua misericórdia, ó Pai, é conosco, Senhor. Pai amado, em nome de Jesus, neste momento, Senhor, clamamos pela vida do Teu servo. Amém. O apóstolo, ó Pai, Tu conhece na palma da Tua mão. Tu sabes o que ele precisa, Tu sabes o que ele deseja, Tu sabes o pensamento, ó Pai, dele, Senhor, porque Tu vai até a alma e as medulas, ó Pai. Deus, Tu conhece todo o nosso corpo, Tu conhece tudo que nós precisamos, ó Deus, interna e externamente, Senhor. Aleluia. Deus amado, em nome de Jesus, pedimos que o Senhor visite o Teu servo,
Faça Aleluia. uma revista no seu corpo. Amém. Faça, ó Pai, um raio-x, ó Deus, em tudo que ele está precisando nesta noite, Senhor. Aleluia. Pai amado, que em nome de Jesus, que a tua vontade, que o desejo do teu coração seja feito na vida dele, Deus. Aleluia, E Jesus. que ele venha ter, ó Pai, um resultado espetacular, Amém. extraordinário, de vida, de abundância em sua vida, Deus. Pai amado, em nome de Jesus, nós te pedimos também por todos os enfermos, Senhor, os teus Aleluia. servos, Senhor. Oh, Vai ao aleluia. encontro, ó Pai, de cada um, ó Deus, e faz uma restauração, uma Aleluia. modificação. Faz um Amém. renovo, ó Deus, na vida dos teus servos, Senhor. Tu Aleluia. conhece, ó Pai, cada doença. Tu conhece cada situação. Por isso, ó Deus, em nome de Jesus, vai restaurando. Vai modificando, ó Pai, o quadro, ó Deus. Que esse quadro de enfermidade seja por terra, em nome de Jesus. E que o Senhor Aleluia. faça a diferença na vida dos Aleluia. teus servos, Deus. Pai amado, em nome de Jesus, te pedimos pelos hospitais. Todos os hospitais, Senhor, que estão, ó Pai, em atividade. Todas as alas, Pai, que o Senhor esteja visitando, ó Deus. E levando a cura, Pai, em Glória a nome de Jesus. Porque, ó Deus, muitos às vezes não acreditam, mas o Senhor é aquele que dá a vida e a vida eterna. Aleluia. Por isso, ó Deus, em nome de Jesus, visita todos os hospitais nesta noite. Quantos estão desenganados, ó Pai, pela medicina? Mas o Senhor é o dom da vida. O Senhor é o Deus que leva a vida. Por isso, ó Deus, em nome de Jesus, dá a vida àquele que acha que não tem mais vida, que não tem mais jeito. Que em nome de Jesus, o Senhor esteja, ó Pai, dando o sopro da vida na vida dessas pessoas. Pai amado, em Aleluia. nome de Jesus, eu te peço também uma bênção especial, ó Pai, por todos os drogados, Senhor, porque eles acham que não tem mais situação para eles. Eles Verdade. acham, ó Pai, que não tem mais jeito. Eles acham que chegou o fim para eles, ó Deus. Oh, Deus. Mas o Senhor é um Deus que restaura a vida daqueles que precisam. Deus, em nome de Jesus, vai em busca, ó Pai, dessas pessoas que acham que não tem mais jeito. E faz com que, ó Pai, teu Espírito Santo Amém, esteja Jesus. restaurando a vida deles, Deus. Aleluia, Jesus. Tem misericórdia, Senhor. Deus, quantas pessoas estão desenganadas. Quantas pessoas querem um suicídio, ó Pai, para suas vidas. Porque acham que não tem mais jeito, ó Pai. Em nome de Jesus, Oh, Deus, pelo sangue de Cristo que foi derramado nome no de cruz, Jesus. nós te pedimos neste momento, Senhor, vá ao encontro dessas pessoas, Senhor, e tira da mente, tira do coração, ó Deus, que a sua alma seja restaurada, vivificada neste momento, ó Pai, e que seja quebrado toda maldição na vida dessas Aleluia, pessoas. Jesus. Pai amado, nós cremos, ó Pai, na restauração da vida, ó Pai. Nós cremos, ó Pai, na restauração da alma. Nós cremos na restauração da carne, Senhor. Aleluia. Por isso, ó Pai, em nome de Jesus, que o Teu Espírito Santo esteja renovando, restaurando a vida delas e a mente, ó Pai. Entra na mente dessas pessoas Glória a e Jesus. faz a Tua vontade para a honra e glória do Teu nome. É o que eu te peço e já te agradeço nesta madrugada, em nome de Jesus. Aleluia, Amém. glória a Deus, aleluia. Continuando, Senhor, na tua presença, Deus, e concordando com a oração de teus servos, Senhor. Nós estamos aqui unidos em um só propósito, Senhor, com um coração em ti, Pai. Então, nessa madrugada, Deus, assim como diz na tua palavra, Deus, e disse Deus, haja luz. Aleluia. Então, Pai, que haja luz, Senhor, em nós Glória a trevas. Jesus. Pai, em nome de Jesus, quantos estão precisando do teu haja nesse momento? Que haja saúde, que haja libertação. Deus, em nome de Jesus, que haja cura pelo poder do sangue de Jesus. Que haja cura na mente, que haja cura no corpo, que haja, Senhor, cura na alma, meu Aleluia. Pai. E em nome do Senhor Jesus, vai visitando também nesta madrugada os manicômios, Senhor, aquelas alas daquelas pessoas que estão enlouquecidas, que estão com espírito de loucura.
Pai, em nome de Amém, Jesus, Jesus. vai Tem misericórdia, repreendendo, vai Jesus. cancelando todo Oh, espírito de loucura, Senhor. Oh, Ratakanamanachikalabarabara. Pai, em nome de Jesus. Amém, Muitos Jesus. estão vivenciando, Senhor, esse processo. Nós sabemos disso. Então, Pai, em nome de Jesus, visita essas alas, visita esses manicômios, Senhor. Pai, pelo poder do sangue de Jesus, vai trazendo, Senhor, restauração na mente, como foi dito já, Senhor. Liberta, Jesus. Vá, Senhor, em nome de Jesus, neutralizando, vai trazendo a memória dessas pessoas, o Deus do céu, o Deus eterno, o Deus Todo-Poderoso. Pai, em nome de Jesus, vai restaurando os neurônios, vai restaurando, Senhor, as faculdades mentais nessa madrugada. Aleluia. Pelo poder do sangue de Jesus, que todo espírito de loucura bata em retirada pelo poder do sangue de Jesus. Pai, em nome do Senhor Jesus, visita, Senhor, as crianças, Pai, que estão, Senhor, nesses últimos dias, sendo acometidas de enfermidade nos pulmões, nos brônquios. Pai, em nome de Jesus, vai cancelando, Senhor, Sim, todo meu Deus, em decreto nome de satanás. Jesus. Pai, em nome de Jesus, vai visitando as crianças que estão nas UTIs, nas Oh, CTIs, Deus, nas em nome de urgências e Jesus. emergências. Em nome Pai, de em nome, por amor de Jesus, que nesta madrugada, o Senhor que abre porta onde não há porta, o Senhor que entra onde nós não podemos entrar, o Senhor que entra nas alas, nas UTIs. Pai, em nome de Jesus, vai trazendo vida. Pessoas que estão, Senhor, para ser entubadas. Pai, em nome de Jesus, restaura a respiração nesse momento. Vai restaurar tudo, Deus. Em nome de Jesus, todas as vias nasais, todas as vias respiratórias sejam restauradas, Senhor, nesta hora. Entra com o teu avivamento nos hospitais. Pai, em nome de Jesus, pessoas que, ó Deus, estão nas urgências de traumatos, Deus, que sofreram acidentes. Pai, em nome de Jesus, vai, Senhor, visitando, vai chegando com o teu socorro. Em nome do Senhor Jesus, meu Pai. Deus vai visitando os trânsitos, acidentes de trânsito. Chega com o teu socorro, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus. Chega com o teu socorro, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Deus poderoso. Vai visitando, Senhor, os hospitais de câncer, Senhor. Deus, pessoas que estão, Senhor, em estado terminal. Mas muitos que ainda não te reconheceram como Senhor de suas vidas. Tu és o Deus que pode se revelar a essas pessoas. Espírito Santo de Deus, encontre espaço nessas mentes e nesses corações. Pai, em nome de Jesus, chega. O Senhor é aquele que chega. Deus, quantos testemunhos nós já ouvimos de que entrou um anjo, Senhor, naqueles ambientes, naquelas datas, e puderam ser manifestos a pessoas. Então, Pai, em nome de Jesus, que nessa madrugada, pessoas que estão em estado terminal, Deus, Jesus, o Senhor ressuscitou Lázaro depois de 4 dias. Senhor, o Senhor ressuscitou. Ele já estava em decomposição, mas o Senhor restaurou as células, o Senhor restaurou os nervos, o Senhor restaurou, Senhor, as veias, as artérias, Senhor, os tubos. Tu és o mesmo, o Senhor é o mesmo. O Senhor atua com cura, Senhor, nesta madrugada. Em nome de Jesus, vai visitando, Senhor, aqueles quartos que estão, Senhor, isolados, pessoas que estão no isolamento com doenças terríveis, mas o Senhor também entra lá. O Senhor também traz cura. O haja de Deus chega também nesses lugares. Pai, em nome de Jesus, vai visitando, Senhor, as pessoas que estão, ó Deus, em depressão, as pessoas que estão em opressão, mas as pessoas que estão, Senhor, em possessões malignas. Pai, mentes que estão, Senhor, sendo dominadas por Satanás, sejam quebradas agora pelo poder do sangue de Jesus, todo o domínio de Satanás. Pai, vai destronando Satanás na mente. Pai, em nome de Jesus, Senhor, toda mente cética, toda mente, Senhor, que está sob o domínio maligno, Deus, que caia por terra, seja quebrado, cancelado, anulado, todo domínio. Pai, em nome de Jesus, porque a tua palavra diz, Senhor, em 2 Coríntios, que as armas
armas da nossa milícia não são carnais, mas Aleluia. são poderosas em Deus para a Em destruição das Jesus. fortalezas, destruindo todo Tu sofisma és que se levanta poderoso, contra o Jesus. Tu és conhecimento de Deus poderoso. e levando cativo toda mente e Aleluia. obediência a Jesus Glória a Cristo. Vai Jesus. levando essas mentes, Senhor, em obediência a Jesus Cristo. Pai, todo pensamento de morte. Pai, como já Oh, foi Deus, falado, Senhor, na repreende, oração do cancela em teu nome de servo, Deus. Jesus. Cobre com Em teu nome de sangue, meu Deus, Jesus, essas todo mentes. pensamento de suicídio Atacatacaixe. seja, Senhor, cancelado pelo poder do teu Meu sangue. Pai, em nome Oh, de Pai, em Jesus. nome de Jesus, nós te rogamos nessa madrugada. Nós te pedimos, leva força ao cansado, restaura as forças daqueles Em que estão nome sem de rumo de luz. Jesus. Pai, em nome do teu Filho Jesus Cristo, Senhor, aquele que conquistou tudo para nós ali na cruz do Calvário, e que, Senhor, expôs, ó Deus, todo o potestade e a vergonha. Oh, Deus, Pai, é em nome de verdade, Senhor. Jesus, Em nome de Jesus. Satanás é um inimigo derrotado, é um inimigo vencido. Pai, em nome de Jesus, então dá Aleluia, força aos teus Jesus. servos para guerrear. A tua Amém, palavra diz, Jesus. Que assim Senhor, que nós seja, não meu Pai. podemos, ó Deus, Em nome de Jesus. nós Ora, tu precisamos conhece, entender que, ó Deus, o Em inimigo nome ele de é muito Jesus. astuto, Senhor. Em Os nome de ardis de Jesus. Satanás, esses Meu Deus, existem. vai Mas, repreender. ó Pai, nos reveste de força e do Sim, teu meu Deus, tu poder. és O poderoso, meu poder, Pai. Em Senhor, nome de que nos Jesus. ajuda, Senhor, a guerrear contra as hostes espirituais da maldade. Em nome de Pai, em Jesus, nome meu de Pai. Tu és Jesus. poderoso, Senhor. Oh, Só o Pai, Senhor vai é Deus. cancelando todo o agir de Só o Satanás Senhor é na Deus. mente, Deus. E que todo o domínio da mente, Senhor, por Satanás seja quebrado agora, em nome de Jesus. Na Aleluia. vida dos filhos dos teus servos, muitos estão, Senhor, em Em opressão nome maligna, de Jesus, em meu Pai. Em possessão nome de maligna, mas que nessa Jesus. madrugada seja Oh, quebrado Deus, liberta, todo Jesus. o domínio da mente, Deus, e que esse domínio seja dado a Jesus Cristo, Senhor, Aleluia, em Jesus. nome e por amor de Jesus. Pai, em nome de Jesus, abençoa, Senhor, a nossa casa, abençoa, Senhor, Aleluia, as nossas Jesus. vidas, os Glória a nossos Deus. filhos. Deus nos cobre, Senhor, com a cobertura espiritual. Em nome Aleluia. de Jesus, repreende tudo mal. Em Pai, em nome nome de de Jesus, Jesus. guarda, protege a vida dos nossos filhos, Senhor, contra todo ataque de Satanás. Em nome Deus, de em nome de Jesus. Jesus, enquanto nós estamos na batalha, nós Aleluia. cremos na ação do Teu Espírito Santo e Glória a no guarda de Jesus. Israel, que protege a vida dos nossos filhos, a vida dos nossos pais. Glória a Em nome Jesus. de Jesus, nós cremos no Deus, que é como uma cerca de fogo ao nosso redor. Nós Aleluia, cremos Jesus. no Deus que nos guarda, Senhor, debaixo do Teu pavilhão no dia da adversidade. Glória a Nós Jesus. cremos, Senhor, em Ti, naquele que nos abriga no esconderijo do Altíssimo e que estamos Glória a debaixo de Jesus. Suas asas. Nós cremos naquele que diz que nenhum mal nos sucederá, nem praga alguma Glória a chegará à nossa Jesus. tenda, que aos seus anjos dará ordem a nosso respeito. Glória a Pai, Jesus. nós cremos no Deus que guarda-nos, que nos protege, que guarda a nossa entrada, que guarda a nossa saída. Pai, em nome de Jesus, nesta madrugada, nós te louvamos, nós te agradecemos pelo haja de Deus na Meu nossa Pai, vida, louvado pelo seja haja o de teu nome. Deus na nossa parentela, Louvado seja na o teu nossa geografia, Senhor. nome. Senhor, nos sonhos, nos projetos, nos negócios. Deus, naqueles, Senhor, que são autônomos, ó Deus, como nós também Meu Pai, somos, em mas que nome a de tua bênção, Jesus, Senhor, vai em esteja, frente. Senhor, sobre nós. E, meu Deus, Pai, em em nome nome de Jesus, prospera, Senhor, visita os teus avança. filhos, os teus Aroboboi, servos, em nome e por amor de Jesus. Meu Aleluia, Deus, Jesus. abençoe, abençoe, Senhor, Em nome de abençoe a Jesus. juventude. Em Pai, nome em de nome de Jesus. Jesus, Senhor. Xixererica. Pai, em nome de Jesus, vai visitando a juventude, vai visitando Em os nome de Jesus. adolescentes, meu Deus, que tem Sim, meu sido um alvo constante de Satanás, Em que tem nome de sido alvo de Jesus. ataques, meu Deus, mas que em nome do Senhor Jesus, Oh, nesta Deus, hora, o aleluia. teu Espírito Santo rompa as trevas e que, ó Glória a Pai, em Jesus. nome de Jesus, Glória a mentes, Jesus. corações sejam, Senhor, visitados nessa madrugada, Senhor, pelo Teu Espírito Santo. Em nome de Jesus, abençoe, abençoe, Senhor. Dê força aos jovens para resistir a Satanás. O Aleluia. Senhor diz na Tua palavra, eu vos escolhi jovens porque sois fortes. E Sim, meu já a palavra de Deus aleluia. habita em vós e já vencestes o maligno. Glória a Deus Jesus. é uma palavra, Senhor, rema. É a palavra É ágil tua. verdade, é Então, em verdade. nome de Em nome de Jesus, que Jesus essa opera. juventude tenha força de, Amém. Senhor, romper com o pecado.
Eita, de glória, dizer aleluia. não a Satanás, Rabadeste de de calabá. dizer não às propostas malignas. Pai, em Aleluia. nome de Jesus, de cancelar toda voz contrária que Glória a fala ao Jesus. ouvido, que Glória a possa Jesus. dizer não e que possa dizer sim a Jesus Cristo. Em nome e por amor de Jesus. Senhor, abençoa os pais, nós Sim, pais. Deus, em nome Dai-nos de uma visão Jesus. espiritual, Senhor. Dai-nos, ó Aleluia, Deus, Jesus. uma visão, ó Deus, ampla, para que nós possamos ver as Vai necessidades dos nossos tirando os filhos, véus, Senhor, mesmo em nome de aquelas, ó Deus, Jesus. que não são ditas a nós, É mesmo verdade. aquelas que nossos filhos Revelando, passam Jesus. e que muitas vezes, ó Deus, lutam sozinhos. Nós entendemos que os jovens passam por conflitos, nós entendemos, Senhor, que os adolescentes passam por conflitos e muitas vezes não chegam para os seus responsáveis, para os pais, muitas vezes por medo, por vergonha, por constrangimento. Pai, mas visita, Senhor, Em eles. nome de Dá Jesus. força na fraqueza. Pai, restaura, Senhor, Restaura, pelo Jesus. poder do sangue de Jesus. E nessa madrugada, Senhor, nós colocamos esses pedidos diante do teu altar, te agradecendo por tudo que o Senhor fez, por tudo que o Senhor há de fazer, Senhor, na vida, Senhor, e nos propósitos os quais o Senhor já determinou, Senhor, para nós. Muito obrigado, Senhor. Amém, Abençoe todos que, Senhor, estão participando conosco, Pai. Amém, Em Jesus. nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Evangelista Tuti, aleluia. Aleluia, Jesus. Graça e paz. Amém. Glória a Jesus. Amém. Eu não sei se vocês vão conseguir ouvir bem, porque tá travando um pouquinho. Tá dando pra me ouvir bem? Está, eu estou ouvindo. Amém. Estou ouvindo. Graças a Deus. Amém. Mas eu clamei a Deus no céu, Aleluia, Jesus. Ele ouviu Glória a o Jesus. meu clamor. Aleluia, Jesus. Liberta-me, Aleluia, Jesus. liberta-me, liberta-me, Amém. Glória. liberta-me agora, Deus, no fogo do Egito, da escravidão, no frio do medo dessa escuridão, da mentira, do roubo de altares pagãos. Liberta-me, Cristo, com a tua unção. Amém, Jesus. Pai, nessa noite nós oramos a Ti, Senhor. Aleluia. Pedimos ao Senhor perdão pelos nossos pecados, Pai, Aleluia. Amém, Jesus. pelas nossas iniquidades, pelos nossos erros, até mesmo aqueles que a gente não percebe, Senhor. Por pensamentos intrusivos, Senhor, que vêm na nossa mente, por sentimentos, Senhor, de preconceito que vem no nosso coração. Nós queremos nessa noite pedir ao Senhor perdão. Pedir ao Senhor perdão, Pai, por todas as vezes que falamos algo que machucou alguém, algo que machucou o seu coração também. Pedimos perdão. Pedimos perdão também, Senhor, por aquilo que pensamos e que o Teu Espírito Santo de alguma forma se entristeceu. Pai, nessa madrugada de hoje, nós pedimos ao Senhor que venha limpar nossas almas, que venha lavar o nosso espírito, venha limpar nossas vestimentas, para que o inimigo não tenha como nos acusar. Pois a Tua palavra diz que quem está em Cristo, nova criatura é, Senhor. Amém. A Tua palavra diz que não há condenação para aqueles que estão em Ti, Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Teu Espírito. Espírito Santo, nós acessamos a Tua presença, Pai, e temos ela dentro de nós por causa do Teu perdão. Pai, em nome de Jesus, eu oro nesse momento te agradecendo pela Sua presença, pela Sua misericórdia, pelo Seu amor incondicional sobre nossas vidas. Pai, em nome de Jesus, nós oramos nessa noite por libertação, Pai. Pedimos ao Senhor, em nome de Jesus, que o Teu Santo Espírito comece a libertar as vidas, Senhor, que estão aprisionadas pelo mal, Senhor. Vidas que estão aprisionadas em vícios, vidas que estão aprisionadas, Senhor, em espíritos
de suicídio, Senhor, em espíritos de enfermidades que os médicos não conseguem descobrir. Espírito Santo, de pessoas que são vítimas, Senhor, de feitiços e magias e que não têm a tua proteção. Senhor, nós oramos nessa madrugada, pedindo ao Senhor que o teu Santo Espírito comece a se movimentar sobre esse propósito nessa noite. Se nós intercedemos sobre aquele quarto escuro, Senhor, que tem alguém agora, Senhor, se automutilando. Nós oramos agora, Senhor, sobre aquelas pessoas que estão nesse exato momento, meu Pai, à beira de uma ponte, pronto para pular. Pai, nós pedimos ao Senhor que os teus anjos interfiram nesse momento. Envia um filho teu, Senhor, para interromper esse ato, Senhor Deus, degradável. Pai, em nome de Jesus, nós oramos por aqueles que estão, Senhor, depressivos, sem comer, sem tomar banho, sem beber água, que estão, Senhor, num fundo de escuridão e morte. Senhor, em nome de Jesus, nós oramos por aqueles que estão vendo espíritos que estão sendo atormentados, por aqueles que não sabem a quem clamar, Senhor, por aqueles que não sabem por quem chamar, Senhor. Nós oramos nessa madrugada e pedimos a interferência do teu Espírito. Pai, em nome de Jesus, começa a manifestar o teu poder, Senhor, sobre esses lugares, sobre essas pessoas, sobre aquelas crianças que estão prestes a ser sacrificadas agora mesmo. Nós oramos agora, Senhor. Envia teus anjos, ó Pai. Envia teus anjos de alguma forma, Senhor. Esses atos cruéis sejam interrompidos, Pai, em nome de Jesus. Há poder no teu sangue. Há poder no teu nome, Jesus. Senhor, eu invoco a tua presença nessa madrugada. Pedindo ao Senhor que todo ritual, Senhor, satânico, maligno, seja agora mesmo frustrada, Pai, em nome de Jesus. Que todos aqueles que estiverem agora invocando espíritos imundos, Senhor Deus, que sejam libertos pela Tua palavra. Senhor, marca um encontro com essas pessoas, Senhor, cobertas com Teu amor, meu Pai. Que elas possam conhecer quem é o verdadeiro Deus, qual é o verdadeiro caminho. Espírito Santo, nós oramos agora por aqueles que estão viciados em bebidas, viciados em drogas, viciados, Senhor Deus, em drogas químicas, Senhor, ilícitas. Nós oramos por aqueles, meu Deus, que estão viciados também, Pai, em mídia, redes sociais, em pornografia, Senhor. Nós oramos por aqueles que estão precisando ser libertos, Pai, pelo poder da Tua palavra. Espírito Santo, eu peço ao Senhor nessa noite de hoje, começa a manifestar a Tua presença. Pai, assim como o Senhor se manifestou a Paulo no caminho de Damasco, sem interferência de mais alguém, a Tua própria presença. Espírito Santo, eu creio que aquele quarto escuro agora pode ser iluminado pela Tua presença. Senhor, eu creio que aquele ritual pode ser frustrado agora mesmo por Tua presença chegando no meio. Espírito Santo, eu creio no poder da Tua presença. Eu creio no poder dos Teus passos. Eu creio no poder do Teu hálito. A Tua palavra diz que com o Teu hálito tudo se destrói. Eu creio, Senhor, que o Teu sopro pode desfazer tudo em um só momento, Pai. Eu oro nesse momento, Senhor, por aquelas mães, aqueles pais que consagram seus filhos no ventre, Deus, que fazem dos seus filhos cavalos de Satanás, Pai, que consagram, meu Deus. O Espírito Santo, tenha misericórdia. Sim, Jesus. Tenha misericórdia, Jesus. Liberta-os, Pai. Por favor, Espírito Santo. Jesus, vai com. Quebre, Senhor, toda maldição. Por favor, Senhor, liberte essas famílias. Amém, Jesus. Amém, Jesus. Nós nos dispomos nessa noite e ser instrumentos nas Tuas mãos. Amém, Jesus. Nos dá poder e autoridade sobre esses espíritos maus. Em nome de Nos Jesus. dá a Tua luz. Nos dá respaldo, Espírito Santo. Amém, Jesus. Nos dá cobertura. Para saquear o terreno do inimigo. Para trazer essas almas para o Teu reino, Senhor. Amém, Jesus. Oramos por aqueles que se desviaram, Pai, que se afastaram da Tua presença. Traz de volta. Tu conheces tudo. Traz de volta, Jesus. Amém, Jesus. Nos dá poder, nos dá ousadia, nos dá autoridade, Senhor. Para chegar e trazer eles libertos para a Tua presença também.
Amém, Jesus. Por favor, Espírito Santo, nos faz queimar de amor por essas pessoas. Amém, Jesus. Assim seja. Nos dá, Senhor, a capacidade, Pai, de amar aqueles que nos feriram. Nos ajuda a olhar com olhar de valor, de amor, de misericórdia para essas pessoas que nos machucaram, né? Amém, Jesus. Assim seja, Pai. Espírito Santo, fere o nosso coração com amor por as vidas, Pai, pelas almas, independente do que elas forem, independente do que elas fizerem. Amém. Nos dá, assim, um amor incondicional por essas pessoas. Oh, Deus. Amém, Jesus. Ajuda, Espírito Santo, consuma nosso coração com amor e paixão pelas vidas. Ah, Senhor, eu imploro nessa noite de hoje. Aleluia. Amém, Jesus. Não faz sentido viver uma vida monótona, Deus. Aleluia, Jesus. Espírito Santo. Manifesta o teu amor no nosso coração, nos faz queimar de amor por vidas. Nos capacita a amar aqueles que estão próximos da gente. Nos Glória. capacita a amar aqueles que nos cercam, Senhor. Aleluia, Jesus. Porque muitas vezes nós amamos aqueles que estão longe, mas não amamos os que estão perto, aqueles que nos machucam. Nos dá um coração humilde, amável. Amém, Jesus. Um coração perdoador que reflete a tua imagem. Ó Espírito Santo, a tua palavra diz que o amor lança fora todo medo. Glória a Deus. Nós não queremos ter medo, Senhor, de buscar as almas. Nós queremos ter tanto amor que a gente vai superar o medo. O medo de ir, o medo do escuro, Amém, Jesus. o medo dos ataques. Espírito Santo, o Aleluia. teu poder se manifesta em nós. Glória. Ó Pai, nessa noite eu clamo pela tua libertação sobre essas vidas. Nos Aleluia. utilize, Senhor, como instrumentos em tuas mãos, prontos, preparados, sem culpa, sem receio. Pois a tua palavra diz que nós temos plena liberdade em ti. A tua palavra diz que a nossa luta é contra principados e potestades. A nossa luta não é contra as pessoas, Senhor. É verdade. A nossa luta é contra as forças que operam sobre elas, Pai. Verdade. Nos dá essa visão, Espírito Santo. Nos dá essa visão, nos dá maturidade, Senhor. Amém, Nos Jesus. dá a maturidade que o tempo não pode dar. Nos dá a maturidade que a idade não pode dar. Glória. Nos dá a sabedoria, Senhor, que a experiência não pode dar. Amém, Jesus. Nos conduza, Senhor, a salvar outros. Amém. Vai nos deixar no teu amor, Senhor, que a gente possa te amar também incondicionalmente, Pai. Amém. Em nome de Jesus, liberta, Senhor, liberta-nos e liberte-os. Liberta, Senhor Jesus. Liberta aqueles que estão agora no hospital, que os exames não acusam nada. E a cada dia vai vegetando, e nenhum remédio faz efeito. Espírito Santo, eu creio no teu poder de cura. Eu sei que o Senhor pode fazer. Glória. Eu não duvido. Nós não duvidamos. Glória a Deus. Nós temos consciência e sabemos da tua capacidade, Senhor. Amém. Sabemos do teu potencial, Deus. Sabemos do poder que o Senhor tem para fazer e desfazer a hora que o Senhor quiser. Aleluia. Toda autoridade no céu e na terra está em tuas mãos. Amém. Tudo está concentrado em tuas mãos. Tudo gira ao redor de ti. Tudo é sustentado por ti. Tudo foi feito por ti, para ti. Vem de ti e volta para ti. Oh, glória. Tu és a razão de todas as coisas. Senhor, tira de nós o desânimo. Amém. Tira de nós, Senhor, os pensamentos que são contrários. Espírito Santo, nessa noite, invoco a sua presença sobre nossas mentes, pois nós temos a mente de Cristo. Aleluia. Toma nossas mentes cativas ao teu conhecimento, ó Pai. Pois nós não adoramos a um Deus falso, ou um Deus inventado. Não adoramos um Deus feito por mãos humanas, nem pela imaginação. Nós adoramos ao Deus de Abraão, Isaac e Jacó. O Deus verdadeiro. Amém, Nós Jesus. adoramos ao Deus real, ao Deus poderoso, santo, fiel.
Amém, Jesus. Nós adoramos ao Deus que o inferno estremece quando citamos o seu nome. Glória a Jesus. O Espírito Santo. Aleluia, Jesus. Espírito Santo nos dá formosura nos pés. Aleluia. A palavra diz: formosos são os pés do que anunciam a tua mensagem. Amém, Jesus. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Glória a Jesus. Restaura em nós o coração, Senhor. Um coração evangelístico, Deus. Amém, Jesus. Restaura em nós o coração que ama a vida. Amém, Jesus. Senhor, gera em nós, Pai, em nome de Jesus. Restaura em nós um coração quebrantado, Deus. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Eu imploro, Senhor, dá-nos um coração segundo a tua vontade. Glória a Jesus. Me dá um coração desapegado. Me dá um coração amável. Me dá um coração que renuncia sem dificuldade. Glória a Amém, Deus. Jesus. Me dá um coração que diz sim para o Senhor em qualquer circunstância. Amém, Jesus. Glória a Deus. Nos ajuda a ser realmente submissas, não de palavra, mas de verdade. Amém, Jesus. Nos ajude a ser humilde com os nossos subordinados, Senhor. Amém. Nunca permita que a gente queira ser maior do que nossas ovelhas. Amém. Não deixe o nosso coração se ensoberbecer a ser olhar de alguma coisa, pois nós não passamos de servos, Senhor. Em nome de Jesus. A gente não é nada, Deus. Glória, glória a Deus. Glória a Deus. Oh, Espírito Santo, Aleluia. clamo pela tua presença. Glória a Deus. Eu clamo, Senhor, pela tua presença. Eu clamo por vidas, por corações arrependidos. Senhor, usa nossa boca, nossa vida, nossas ações para refletir esse amor que nós pregamos. Aleluia. Amém, Jesus. Nos ajuda a refletir esse perdão que nós pregamos. Aleluia. Nos dê poder para refletir essa cura que nós pregamos. Pois a tua palavra não é só filosofia, a tua palavra se consiste em poder e execução. Glória, Nós pregamos que o Senhor cura, que o Senhor liberta, e nós queremos ver demônios saírem, nós queremos ver paralíticos ficarem em pé. Nós ainda queremos ver o cego voltar a enxergar. Ainda queremos ver o surdo dizer que está ouvindo. Nós ainda queremos ver ossos serem restaurados. Queremos ver úlceras desaparecerem. Queremos ver feridas cicatrizarem. Em nome de Jesus. Queremos ver pele crescer e revestir, Senhor, a carne. Queremos ver tecidos restaurados. Queremos ver células anormais sendo restauradas. Oh, Que seja, sim, Pai. nós queremos. Sim, nós queremos, Senhor. Nos chama, Senhor. Nos chama ao lugar da intimidade. Tira de nós o trono da comida, Deus. Tira de nós o trono da comida, Senhor. Esvazia nosso estômago para encher da tua presença. Nos dá o desejo de buscar a tua presença. Aleluia. Oh, Espírito Santo, a nossa vida não é comida, não é bebida. A nossa vida é a justiça, é o teu reino. Aleluia. Vivemos por fé, não pelo que comemos ou vemos. Nos chama para que a gente não resista à tua voz. Nós já fomos selados. Nós somos teus escravos da orelha furada, Deus. Glória a Jesus. Nós somos eternamente teus escravos. Eternamente teus servos. Ah, Jesus. Somos cativos aos teus desejos. Somos cativos à tua vontade. Realize, Senhor, aquilo que o Senhor quiser. Aleluia. Mas nos dê força para suportar aquilo que o Senhor nos pedir. Amém. Aleluia. Assim seja, meu Pai. Nos dê força, Jesus. Nos dê força, Jesus. Ah, Espírito Santo. A gente não vem buscar honra, nem fama, nem reconhecimento de ninguém.
Aleluia. A gente não precisa, Jesus, a gente não precisa. Mas nós levantamos o teu nome, levantamos o teu nome, levantamos, Senhor, é a nossa bandeira. Aleluia. Senhor é a nossa bandeira. Rabadaia chorocotocoi xerecalabarabara. Oh, repousa sobre nós. Oi, arabadacaia chorocotocoi Repousa sobre xarabarabasuda. Aleluia. Xaramanaya, o chorocotocoi Espírito Santo. xerecalabarabara. Repousa sobre nós. Que o Aleluia. fogo do teu Espírito possa agora começar a queimar sobre os corações de todos que ouvirem agora essa oração. Eu declaro que o fogo do Espírito Santo comece a queimar no seu coração nessa noite. Eu declaro que o Espírito Santo repouse sobre a sua cabeça nessa noite. E toda enfermidade do seu corpo seja agora queimada em nome de Jesus. Receba a cura sobre a sua alma. Receba a cura sobre os seus pensamentos. Receba a cura agora no seu corpo físico, nos seus ossos, na sua carne, nos seus nervos, nos seus órgãos. Receba a cura agora no seu espírito, na sua alma. Que haja uma movimentação do Espírito Santo sobre a sua vida agora mesmo. Na sua casa, no seu lar, sobre aqueles que estão dormindo ao seu redor. Em nome de Jesus. Eu declaro que sobre a sua casa estejam anjos transitando, estejam anjos passeando por cima, ao redor, dentro da sua casa. Que a unção do Espírito Santo flua sobre você agora mesmo. Receba em nome de Jesus uma nova unção sobre o seu corpo, sobre a sua alma. Receba em nome de Jesus. Receba nova unção, novos dons em nome de Jesus. Que a glória do Senhor repouse sobre a sua mente. Que a sabedoria do Senhor, o conhecimento do Senhor repouse sobre a sua mente agora mesmo. Que hajam portas abertas em nome de Jesus. Toda confusão, Senhor, em relação a decisões, sejam dissipadas agora em nome de Jesus. Que haja clareza de ideias, que haja clareza de organização, que haja clareza, Senhor Deus, que a tua palavra venha trazer clareza sobre as mentes. Oh, Espírito Santo, em nome de Jesus, abre caminhos. Abre caminhos, Senhor, diante de nós. Espírito Santo, nos faça caminhar sobre as águas. Glória, glória, glória a Deus. Nos faça caminhar sobre as águas. Amém, Jesus. Ah, Senhor, flua, flua com teu rio de água viva. Tua palavra diz que aquele que crê, rios de águas vivas fluirão do seu interior. Nós cremos e sabemos que o teu Espírito é fonte inesgotável no nosso interior. Não precisamos de outras fontes, não. Não precisamos de deuses adicionais. Não precisamos de guias adicionais. Não precisamos, não. O Senhor é único, é suficiente. O Senhor é único. O Senhor é suficiente. Fonte de vida inesgotável. Não temos para onde ir ou para quem ir, Senhor. Só tu tens a palavra de vida eterna. Glória a Jesus. Só tu tens. Só tu tens as palavras. Só tu tens as palavras. Fica conosco, Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém. Obrigada. Amém. Glória a Deus. Que o Senhor continue nos abençoando. Vamos estar aí ligados, né? Nós temos hoje que é o dia também do jejum, assim, algumas que se colocaram também na brecha, né? Não sei se estão lembradas que é sexta-feira, né? Amém. Então, em nome de Jesus, vamos estar aí, em nome de Jesus, porque grande é a vitória do Senhor, eu creio, sobre nossas vidas, o avivamento do Senhor, né? Esteja o Senhor guardando a vida de cada um que estão empenhados aí, a evangelista Tuti, né? Juntamente com o apóstolo também, o apóstolo Carlos, não é? Que é do conjunto, né? Vocês que fazem parte, assim estão aí juntos, e outras equipes também,
Vamos estar orando, cobrindo de oração, que estarão lá juntos na programação do Aviva Esther. Que o Senhor esteja abençoando, Glória a Deus. né, os pastores, a pastora Lourdes e outros, a nossa querida também Elaine, e outras, né, a apóstola também, que está envolvida, Glória e a Deus. vários que direta e indiretamente, nossa querida aí, Diaconisa Silvana, que já é nossa, assim, de perto, né, juntamente com sua família aí abençoada, fazendo a diferença, a família de avivalistas, e Aleluia. todos estão diante do Senhor, porque é desejo do Senhor para as nossas vidas. Que Deus abençoe, em nome de Jesus, fortaleça. Amém. Amém. Deus abençoe. Um dia Vai cheio da ser. unção do Espírito Santo. Amém. Glória a Deus. Amém. Amém.